Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de hoje nos traz o título Tipo e Antítipo. Eu reconheço que ontem eu fiz dei um parecer contrário. O tipo, na verdade, é o que vem antes. O antítipo é o que vem depois. Então, assim, Cristo é o tipo. O antítipo é o que vem no decorrer da Terra e o que traz, de fato, uma semelhança, ou seja, ele é uma sombra, ele é um exemplo, mas é o que está aqui. Quando a gente vê na Bíblia, Deus chega para Moisés, ali no capítulo 25 de Êxodo, e mostra o santuário, ou um modelo do santuário celestial, para que ele faça o santuário na terra. Ele fala, faze tudo conforme o modelo que lhe foi mostrado no monte. Aquele modelo ali era o antítipo. O tipo na terra é o que Moisés ia fazer. Então, assim, aqui, inclusive na lição de ontem, deixou isso claro. E eu, lamentavelmente, passei despercebido. Peço a vocês perdão, tá? Por essa questão. Só faça a troca. O tipo, na verdade, é Josué. O tipo, na verdade, é Cristo. O antítipo é Josué. Então, o que eu tratei ontem, como se ele fosse antes, até porque o termo anti não é anti no sentido de antes ou anterior, mas no sentido de contrário, o anticristo, ou seja, o contrário a Cristo. Tudo que vem como a expressão anti tem a ver com o contrário, com o opositor, com a divergência, né? O que é o contrário àquilo. E a lição deixou claro ontem, lamentavelmente, eu passei despercebido com isso, uma vez que eu já tinha um conceito. Mas olha só, tipologia é uma forma específica de interpretação bíblica em que pessoas, eventos ou instituições prefiguram Jesus ou outras realidades contidas no Evangelho. O tipo, olha só, corresponde ao antítipo, como um molde ou uma forma oca que reflete a forma original, mesmo que o antítipo cumpra mais plenamente o propósito do tipo. Ou seja, o antítipo era o santuário na terra, o tipo era o santuário no céu. Assim, o tipo bíblico foi moldado de acordo com o propósito divino que tinha existido concretamente ou conceitualmente na mente de Deus e serve para moldar cópias futuras, antítipos. Aí, olha só, é crucial entender que os escritores do Novo Testamento não atribuem aleatoriamente um significado tipológico a alguns textos do Antigo Testamento para mostrar um ponto de vista. Um tipo do Antigo Testamento é sempre validado nos escritos proféticos antes de adquirir um cumprimento antítipo do Novo Testamento. Como falei para vocês, ele é o que vem depois. O tipo. O antítipo é o que de fato é o que vem na terra. Para esclarecer aqui, para não fazer dar um nó na cabeça de vocês como deu na minha, né? Como deu na minha. O santuário terrestre, ele era o antítipo do tipo do santuário celestial. Josué era um antítipo de pessoa do tipo de Cristo. Então, eles se confirmam através das suas atitudes. Um exemplo, se fôssemos fazer comparação de pessoas e pessoas, Elias, ele era o tipo do antítipo de João Batista. É claro que estou fazendo comparação entre pessoas e pessoas, porque Jesus chegou a dizer assim, ele virá no espírito de Elias. Elias veio antes, então ele era um tipo. João Batista, o que veio em seguida, ele era, na verdade, um antítipo daquele que era profetizado, comparando-se pessoas com pessoas. Mas, aqui, na lição de segunda-feira, especificamente, ele usa três termos, né? Eu falei para vocês sobre isso. Cristo, a igreja e o tempo do fim. E aí ele usa os termos técnicos em relação a isso. Seria a expressão de Cristo envolveria cristologia, ou é o estudo de Cristo. Esse seria o ponto. E aqui Mateus 2,15 referencia aqui a questão que aconteceu com o próprio José, quando ele vai para o Egito. Lembramos também que o povo de Israel foi para o Egito, então é uma semelhança em relação a isso. A fase eclesiológica, ou seja, eclesiológica vem de eclesia, que quer dizer assembleia, igreja, congregação. Então aqui ele fala, a igreja deveria viver pelo mesmo princípio, tanto a de Gálatas 6,16 quanto a de Israel. O princípio que fundamentava era o mesmo. Na outra parte da fase, aqui no primeiro ponto, que é Israel, né? Israel no termo de cristológico, eclesiológico e escatológico. Escatologia tem a ver com o tempo do fim, estudo sobre as coisas do tempo do fim. E aqui ele fala sobre 144 mil e a maneira como eles foram destrinchadas de maneira tribal. Né? Assim como eram as 12 tribos de Israel, ali também juntado com os 12 apóstolos, multiplicando 12 vezes 1.144 mil.
Aí, no sentido do Êxodo, na parte 2, a parte crisiológica, ou na fase cristológica, Jesus retoma ou retorna para Israel. Porque o texto de Mateus 2:19 a 21, ele fala que Jesus foi para Israel, os que estavam querendo a sua vida, foi para o Egito. E os que queriam a sua vida foram mortos, e ele retoma de volta para Israel. E na fase eclesiológica da igreja, aqui pede para que não haja contaminação, 2 Coríntios 6:17, fazendo menção sobre a pessoa que se pura. E o Antigo Testamento também fazia-se menção à impureza cerimonial. Na fase escatológica, quando é falado sobre isso, essa impureza de Gálatas, de 2 Coríntios 6:17, é o jugo desigual. Ou seja, se vocês se afastarem do que é impuro, eu vou me manifestar. E também Apocalipse, quando fala sobre isso, 18, verso 4, ele fala assim: sai dela, povo meu, e o que estiver limpo, limpe-se mais, o que estiver sujo, suje-se mais. E nesse trâmite de situação aqui, a gente nota que a impureza, ela envolvia também uma questão religiosa, uma questão onde as pessoas poderiam se corromper. E é nesse ponto, onde Deus fazia a distinção entre sai dela, povo meu, o povo que está em lugares que não leva a sério a sua palavra, mas tem fiéis ali, de lá sairão. Eu até publiquei hoje um material, na verdade foi uma resposta que eu dei, né? Uma pessoa que falou, estava falando sobre a igreja adventista. Eu falei assim: por qual razão a igreja é tão perseguida? Fala-se muito mal dela, fala dos seus teólogos, fala da maneira como administra, enfim. Aí eu falei assim: olha, lembrando que nós não somos um povo exclusivo, nós não nos achamos melhores. Ellen White fala no livro O Grande Conflito, na página 393, que a maior corporação do povo de Deus se encontra no meio evangélico, nas corporações cristãs, onde eles falam de fato da verdade. Então a maior parte do povo de Deus está lá e não está aqui. Aqui vai sair uma parte de um povo, que então se unirá ao povo de Deus, e no capítulo 18 de Apocalipse 4 se cumprir, então todo o povo se unirá para servir ao Senhor tão somente. Diante disso, irmãos, fiquemos com a questão que eu e você tenhamos o tipo de Cristo em nossa vida. Tenhamos um tipo de vida diferente em nossa vida, para que Ele seja louvado e que Cristo, como o tipo, nos torne antítipos seus, ou seja, uma referência aos outros do tipo real, que é Cristo Jesus, e a pessoa do Espírito Santo, que tão fervorosamente nos orienta para andar em seus caminhos. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, por nos conferir esta bênção de entendimento. Pedimos a Ti o perdão pelos pecados e nos ajuda, Senhor, a servirmos o único tipo, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Dá-nos a Tua paz e perdão e permanece conosco. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, tenha um ótimo dia e até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.